todos e todas, tudo bom, gente? Obrigado, Gilberto, pelas palavras, agradeço a Wanda, ao Felipe pelo convite, né? É a primeira vez que eu venho ao seminário da ULOP, né? Já é o 7º já, né? Agradeço demais pelo convite. E o meu objetivo hoje aqui é a gente tentar passar para vocês, né? Como que a Auditoria Fiscal do Trabalho vem fazendo a auditoria da NR1, é uma nova norma, né? Tem 2 anos e meio, quase 3 anos de vigência dela. Mostrar os problemas, as dificuldades, né? E assim, de uma forma muito transparente. A gente tem que buscar hoje eu estou aqui, eu sou Fiscal do Trabalho, eu sou engenheiro de segurança também, mas nosso papel aqui é de orientação, tá? Então, não saiam com dúvidas, não saiam daqui com qualquer margem de dúvida de aplicação da norma. Acho que isso é o mais importante, tá? Então, não vou enxergar na camiseta de vocês a usina. Então, aqui é uma forma bem transparente, bem legal para a gente poder conversar. Eu estou um pouquinho rouco hoje, porque eu me dei muito gol ontem, né? Foi 2-0. A minha colega aqui, Lucila, da gerência de Araçatuba, está aqui comigo, é palmeirense, está um pouquinho triste aqui, né, Lucila? Mas ali já deram spoiler, né, do novo patrocinador do Corinthians, vai ser a JBS. Vocês viram a cabeça do porco que jogaram lá no estádio, né? Então, novo patrocinador do Corinthians, JBS. Gente, eu sou o Rodrigo Vaz, sou Fiscal do Trabalho, né? Eu sou engenheiro eletricista, mas trabalhei também em sede de empresa antes de entrar no Auditoria Fiscal do Trabalho, então eu vivenciei o que é participar do SESMIT, né, as dificuldades, os avanços que o SESMIT fez ao longo do tempo, né. Eu trabalhava ali em São Paulo, no SESMIT do metrô de São Paulo, então eu conheço a realidade de vocês, eu sei as dificuldades e a forma de dialogar com a alta direção e também com os trabalhadores. Esse momento é muito importante, né. Eu participei da revisão normativa da NR1, do PGE e do GRO, lá em 2019, 2019, entrou em vigência em 2022, né? Então eu vou passar para vocês um pouquinho de como a Auditoria Fiscal do Trabalho vem atuando na fiscalização da NR1. Então esse é o meu objetivo aqui. Aí deixo os meus contatos aqui, tem Instagram, tem LinkedIn, a gente sempre posta alguma coisinha de novidade normativa também, tá? Fique à vontade. Então o meu tema é justamente isso, né? Mostrar para vocês como é a auditoria da NR1, do GRO, do PGE e também um pouquinho da integração com as outras normas regulamentadoras. A gente tem que compreender que não tem só NR1, não existe só a norma de gestão. Eu tenho que atender todas as NRs. E como eu faço para integrar as outras NR e NR1? Tá? Então eu trouxe um caso aqui da NR12 para a gente compreender a importância dessa integração da NR1 com as outras normas, tá bom? E aí eu vou deixar no final um tempo maior para a gente tirar dúvida, para a gente conversar, tá? Então fica à vontade aí, guarda a pergunta e no final a gente vai esclarecer para vocês. Bom, e aí, gente, eu vou falar rapidamente sobre o Ministério do Trabalho e Emprego, né? A inspeção do trabalho do Brasil está centrada no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Nós temos nas 27 superintendências do Brasil. Aqui em São Paulo, a nossa superintendência fica lá na capital, e nós temos mais 26 gerências espalhadas ao longo do estado de São Paulo. Acho que tem gente fora do estado também, né? Então, em todo local, a minha primeira lotação foi na gerência de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Então eu comecei a trabalhar lá, depois eu vim para São Paulo e hoje eu estou lotado em São Carlos. Nós temos aqui a Araçatuba, né? A Lucília foi a chefe da fiscalização, o doutor aqui. Temos várias outras gerências ao longo do estado de São Paulo, tá bom? 26. Então, nosso papel é justamente fazer a verificação normativa da aplicação da conformidade legal, tanto da parte da CLT, como também das normas regulamentadoras. E aí entra o papel do Auditor Fiscal do Trabalho nessa auditoria das normas regulamentadoras. Tá? Como funciona essa inspeção do trabalho? Né? Quais são as modalidades, os modelos de auditoria? Então, nós temos várias modalidades e modelos de auditoria, que vai estar ali na ação fiscal. Ao longo do tempo, a gente observou que a gente vai ter mais aderência, mais objetividade fazendo uma ação coletiva, né? Então, buscando uma ação setorial. Isso é muito importante também para a gente poder aplicar em alguns setores econômicos. E vou trazer um exemplo do setor sucroalcooleiro que nós temos no estado de São Paulo uma ação especial setorial. Não sei se vocês já conhecem, temos 2 colegas aqui no estado de São Paulo, que é o Fernando da Silva e o Antônio Carlos Avancini, que estão fazendo uma ação especial aqui no estado de São Paulo voltada para o setor sucroalcooleiro. Tá? Então são colegas que fazem aí palestras, já foram em várias outras palestras no setor, tem um contato muito grande com a Única, né? Fazendo aí a divulgação do Auditoria Fiscal do Trabalho, dando orientação para o setor, né? E o nosso foco nesses últimos anos foi junto à questão dos fornecedores. Eles focaram muito na questão dos fornecedores. A gente tem uma ação muito voltada hoje para o plantio de cana, né?
Eu sou engenheiro elétrico, né, de formação, mas eu gosto muito da área rural. Fiscalizo a NR31, né? Não vou falar aqui da NR31, tá bom, gente? Vou falar mais aqui da NR1, mas eu gosto muito da área rural e aprendo a cada dia fiscalizar rural. Eu acho que isso para mim, eu sou um garoto da cidade, para mim, o leite era só em caixinha, né? Então agora indo para o campo, fiscalizando vários setores econômicos, eu consegui compreender a importância dessa fiscalização da auditoria da NR31 do trabalho rural, tá? Não vou entrar em detalhes da NR31, vou falar bem rapidamente, mas o foco vai ser o GRO, o PGR da nossa NR1 aqui. Bom, nós temos ações coletivas, onde nós conseguimos atingir aí a maior quantidade de empresas através de uma auditoria setorial, né, que vai tratar dos problemas daquele setor econômico especificamente. Isso ajuda muito porque você conhece o setor, trata das dificuldades e conhece a aplicação normativa para aquele setor. Tá? Isso é muito legal na nossa política que nós fazemos. E temos as ações individuais, né? Então nós fiscalizamos aquela empresa com uma ordem de serviço para atender aquela demanda específica daquela empresa. E aí nós temos vários projetos de fiscalização. Nós trabalhamos por projeto de fiscalização, né? Tem um projeto de prevenção de acidentes, tem um projeto de análise de acidente, um projeto de ergonomia, projeto de máquinas e equipamentos para fiscalizar a NR12. Então nós trabalhamos por projetos, tá? Então a gente trabalha por projetos. Então a ação ela pode ser individual e aí nós temos vários procedimentos fiscais para realizar essa auditoria, né? Um procedimento fiscal para interdição, para embargo, para autuação, para notificação, então vários procedimentos que nós temos aí para realizar a auditoria fiscal do trabalho. E aí as modalidades. Fiscalização direta, gente, é quando existe a presença do ator fiscal na empresa, nós fazemos a verificação física, fazemos a notificação, é uma fiscalização direta. Temos a indireta, onde nós fazemos aí a presença física e posteriormente a gente vai analisar documentos, aí na nossa gerência, tá? É uma mista que nós chamamos. Vamos lá fisicamente, notificamos a empresa para apresentar documentos, depois nós analisamos os documentos para fazer a complementação da auditoria documental. Então, essa fiscalização direta. E está surgindo, e vai ser isso eu ressalto muito importante para vocês, a fiscalização eletrônica. O que é a fiscalização eletrônica? Vocês estão, ao longo dos últimos anos, nos fornecendo informações no social. Então, está lá os eventos do social, 2200, 2210, 2220, 2240, né? E os eventos que vocês estão aí armazenando na plataforma do social. O Ministério do Trabalho e os outros órgãos também, que fazem parte desse evento nacional, eles já estão recebendo essas informações e já estão tratando os dados. Eles têm muitos dados lá. Então, qualquer eletrônica, você já vai receber por um portal que eu vou falar para vocês aqui, ou uma multa, ou uma notificação de correção, então vai ser eletrônica, tá? Vai ser uma fiscalização eletrônica que vai estar ao longo dos anos aí crescendo cada vez mais na auditoria fiscal do trabalho, tá bom? Então, é uma modalidade que está sendo feita agora, mas ela é muito importante, a fiscalização eletrônica. E aí nós temos a inspeção, né? Que é esse ato praticado pelo auditor fiscal do trabalho, seja um ato de inspeção de campo ou uma análise documental. A auditoria vai prever essas duas intervenções, tá bom? Então esse aqui, gente, é o mundo da inspeção do trabalho. Temos aí vários cenários, vários setores econômicos também nesse mundo da inspeção do trabalho. Além disso, o que nós fazemos também, né? Na questão de segurança do trabalho, nos últimos anos, nós estamos com a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho, né? É um momento onde a auditoria fiscal do trabalho consegue passar para a sociedade um tema que nós entendemos que é importante, tem esse conhecimento, que tem essa divulgação, né? E para tirar dúvida, fazer algum esclarecimento em relação a esse tema. Então, ao longo do ano aqui, cada ano é um tema, né? E aí, o tema do ano passado, não sei se vocês estão lembrados, foi sobre o fator de risco psicossocial, né? É um tema importante, que foi tratado no ano passado, que foi englobado, que está dentro agora da nova versão da NR1. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, é um tema que está muito aí emergente, está todo mundo preocupado, né? Rodrigo, como é que eu vou fazer para identificar o fator de risco psicossocial? O que é isso, né? A dúvida é essa, o que é esse fator de risco psicossocial? Como é que eu vou identificar ele? Então eu vou falar rapidamente para vocês. Então nós temos também uma Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, a ENIT, temos um canal no YouTube, tá? Então quem quiser entrar no YouTube, no canal da ENIT, nós temos várias palestras de auditoria fiscal do trabalho nesse canal da ENIT, onde nós divulgamos aí as normas regulamentadoras, os procedimentos fiscais, os setores econômicos que nós estamos fiscalizando. Então, isso tudo que eu falei para vocês está nesse canal da ENIT, do YouTube. Consultem, tem muita informação preciosa lá, muita dúvida que vocês têm,
pode estar já na divulgação do vídeo no canal da Elite, tá bom? E aí, gente, o tema da Campate desse ano, né? Nós identificamos que estávamos tendo muitos acidentes voltados para o setor de máquinas e equipamentos. Então a gente já fez um histórico acidentário e verificou que temos que falar para a sociedade sobre máquinas e equipamentos, sobre a NR12, né? A NR12 é uma norma que tem mais de 10 anos, é uma norma pesada, né? Temos ali 12 anexos da NR12, de difícil implementação, a realidade é essa, né? Fazer uma mudança para uma máquina no processo industrial requer projeto, requer uma série de intervenções, então nós trazemos aí esse tema para a Campate desse ano. E aí eu já convido a todos, semana que vem, né, dia 11 a 14, teremos uma semana de capacitação no canal da Elite sobre a NR12. Né? Os colegas vão falar sobre a prestação de risco, vão falar sobre as mudanças de máquinas, equipamentos, sobre intervenções dos anexos. É um momento muito interessante de você conhecer a aplicação da NR12, toda a sua, ela é extensa, né? Mas aí entendendo aí como é que faz a correta aplicação da norma, tá bom? Então, semana Capacita City vai ser a semana que vem, tá? E aí o canal da Elite tem várias outras divulgações lá sobre a Campate 2024, né? Além disso, gente, a gente também traz aí algumas inovações. Nós estamos aí avaliando todo esse cenário que nós temos hoje de celulares, né, uso dos celulares, a questão do mundo digital, do mundo do trabalho, da mudança do mundo do trabalho em relação aos últimos 4, 5 anos, né? Então, nós colocamos aí a carteira de trabalho da Previdência Digital. Então, hoje, qualquer trabalhador tem acesso ao seu CPS no celular, né? Então, o celular é uma ferramenta potente, a minha está aqui, né? Vibrando, até meu chefe está me chamando aqui para alguma coisa, mas essa ferramenta aqui é muito importante. Além disso, nós temos aqui o Fundo de Garantia, o FGTS também no celular. Hoje o trabalhador consegue verificar no seu celular se a empresa depositou o FGTS, né? E toda a forma onde você consegue, a partir daí, já fazer o seu recolhimento do FGTS de maneira muito mais rápida, mais fácil, né? Então já está digitalizado o FGTS. E só para vocês terem uma ideia, né, nesse mundo digital, hoje no meu celular aqui, eu tenho um aplicativo da Autoridade do Trabalho que eu tenho aqui acesso a todas as CACs abertas no Brasil até sexta-feira passada. Olha o avanço que nós temos hoje. Então você tem lá o 2210, que é o evento de CAC, certo? Já está no meio do Grupo Nacional. Se eu filtrar aqui no meu aplicativo da auditoria, eu consigo baixar as CACs abertas em Aracatuba até sexta-feira. Então, olha o nível de informação e detalhes que nós estamos chegando nesse mundo digital que nós temos hoje. Tá? Então isso vai avançar demais e cada vez mais. E aí, gente, temos o E-Social. Né? O E-Social é um trabalho que existe desde 2009, 2010, 2009. É um trabalho que ele iniciou enorme, deu muita dor de cabeça para as empresas, né, na aplicação do E-Social, né, das tabelas, dos eventos, mas ele começou lá em 2009. E ele começou com várias outras tabelas, né? Tinha muito mais tabela de segurança e saúde, tinha muito mais eventos de segurança e saúde. E aí o que aconteceu? Em 2019, ocorreu uma redução aí da aplicação do E-Social e ele entrou muito mais com viés previdenciário. Tá? Então, hoje os eventos que vocês informam o E-Social, né? Que é justamente esse canal único onde você vai unificar as informações e vai encaminhar dados aí da Receita, da Previdência, do Ministério do Trabalho, de uma maneira transparente, uniformizada, né? Antigamente o RH das usinas fazia lá CAGED, RAIS, Fundo de Garantia, era uma loucura, né? Os contadores também tinham ali, eles tinham um monte de papel, um monte de canal de informação para dar. Hoje o canal é único, a informação vai para o único canal de informação que é o E-Social. Tá? Traz transparência, traz informação e também traz um desafio para o governo. E nós temos milhões de dados armazenados que nós temos que tratar. Então a gente tem essa informação em mãos, tem que tratar. Até para poder equalizar essas informações, né, e saber que os eventos que existem no social não são isolados. A folha de pagamento tem que conversar com os dados do E-Social da parte de segurança e saúde. Tá? Tem que trabalhar junto até essas informações. Então a gente tem que tratar essas informações do E-Social. E aí, gente, a gente tem que entender que o projeto E-Social, ele não parou aí, né? Ele teve essa redução em 2019, que focou mais nos eventos de previdência, mas, e aí o ano que vem já vão ter novos eventos, novas tabelas para a segurança e saúde do trabalho. Então a gente tem uma tabela 28 hoje, que é de treinamento, né?
e autorização do trabalhador, que fora da NR10 e NR12. Vão ter novos eventos, novas tabelas para incorporar os dados também de segurança e saúde. Então o projeto social não parou aí, tá? Ele vai crescendo aí e vai melhorando ao longo do tempo. De ano que vem nós teremos mais novidades nessa tabela de social dos eventos também para voltar para a segurança e saúde do trabalho. Tá bom? E domicílio eletrônico trabalhista. Alguém já conhece o DET? Já entrou no DET? Não? Então o que é o domicílio eletrônico trabalhista? É o portal da inspeção do trabalho. Tá? Vou fazer um paralelo aqui. Na Receita Federal nós temos o ECAC. O ECAC é a plataforma para a Receita Federal junto a pessoa física. É lá, a gente vê lá se caiu na malha fina, se o nosso imposto de renda passou, é o ECAC. Aqui o paralelo do ECAC é o DET. O DET é o portal onde o Ministério do Trabalho vai fazer a comunicação com a empresa. Então, aqui nós temos uma plataforma que é por pessoa jurídica, então cada empresa vai ter o seu portal DET. Então, ela vai entrar no DET e vai identificar a partir dali se existe alguma notificação do autorização do trabalho, se existe alguma autuação do autorização do trabalho. Então, o portal DET vai ser a porta de comunicação entre o Ministério do Trabalho e as empresas. Então, é muito importante que vocês, nas suas empresas, busquem lá. Vocês já entraram no DET? Qual que é o e-mail que está cadastrado no DET que vai receber em forma de comunicação? Então, entre no DET, já visualize esse ambiente aqui do DET, porque é a partir daqui que nós vamos fazer todo o trabalho de notificação das empresas. Tá? Eu brinco que a porta agora está aberta, gente. É a partir daqui que a organização do trabalho vai conseguir pegar aqueles dados do social, que estão lá já informados, que nós vamos tratar, e vamos gerar notificações e elas vão ser enviadas de maneira eletrônica no DET. Por isso a importância de você conhecer o DET na sua empresa e saber a aplicação dele, se tem alguma notificação do Ministério do Trabalho lá. Tá? Então eu reforço a todos que visualizem lá, entrem no DET naquela plataforma. A gente sempre manda um e-mail para o que está cadastrado na Receita Federal, informando que foi enviado um e-mail, foi enviada a notificação pelo DET. Mas é importante você entrar lá e verificar se existe alguma pendência, se tem alguma notificação que você tem que entregar para a gente. Tá bom? Certo? O DET aí, tranquilo, visualizado a importância aqui do DET. Então nós temos essa outra inovação que ao longo dos anos ela vai estar sendo mais aderente. Não sei se vocês estão lembrados, alguns já estão mais antigos aqui de tratar com a fiscalização. Lembra do livro de inspeção do trabalho, aquele livrinho preto, né, que tínhamos nas usinas, né, nas empresas, né, onde o fiscal do trabalho pegava sua caneta lá, falava o que tinha feito, colocava ali, carimbava, né, tinha o meu carimbo ainda, né, estava o meu carimbo lá guardado, carimbava o livro, né, anotava ali o que eu tinha feito na auditoria. Então esse livro, gente, vai estar aqui dentro também. Então qualquer ação da autorização do trabalho vai ficar registrado no DET. Tá? Então aí acabou o livro, acabou o papel, já está uniformizado aí na plataforma do DET. Então por isso a importância de você ter acesso aí ao DET. Bom, e também nós teremos aí, né, o Diogo já falou um pouquinho, o concurso público, né, conseguimos aí 900 vagas para o autorização do trabalho, um concurso público que foi unificado, né. Eu, assim, sinceramente, eu não gostei muito bem da prova, a prova foi um terror, né? Caíram questões aí que não caiu uma questão do NR1, não caiu uma questão do NR31, então assim, quem fez a prova, acho que foi uma grande decepção, né? Porque estudou muito, né, para tentar passar, chegou na prova, tudo que ele estudou não caiu na prova. Infelizmente foi um concurso unificado nacionalmente, né? E aí tinha vaga de médico, com vaga de engenheiro, com vaga de psicólogo, foi um terror, né? Eu fiquei decepcionado com essa prova, mas nós vamos aí finalizar esse concurso público, né? Agora dia 21 sai a lista final dos aprovados. O ano que vem faz o curso de formação, e aí a minha preocupação como autorização do trabalho é em capacitar esse novo profissional, né? A gente vai receber ali das mais diversas formações, porque pode ser formado em Direito, formado em Fisioterapia, Psicologia, são várias formações que entram na carreira. E como é que a gente vai trazer esse profissional para o mundo da inspeção do trabalho, né? Chegar e entrevistar um trabalhador no campo. Como é que é entrevistar um trabalhador no campo? Vocês sabem que não é fácil, né? Trazer as informações, tratar com as empresas. Então,
Nós estamos no momento, ano que vem, de tentar qualificar melhor esse profissional, para que consiga atingir aí o objetivo máximo da auditoria do trabalho, que é fazer a mudança de realidade do setor, né? Então, nós temos um desafio enorme. Ano que vem faz um curso de formação, né? Tem um curso de formação também que faz parte do edital, mas nós vamos receber esses auditores fiscais de trabalho, que vai com certeza dar para a gente um gás enorme, né? Lá em São Carlos, a minha gerência tem 2 auditores fiscais de trabalho que fazem fiscalização em 26 municípios. Imagine, não é fácil. Lá eu tenho usina Ipiranga, eu tenho usina a Begô, a Ferrari, tenho várias usinas da região, né? E faz tempo que eu não vou lá fazer auditoria, porque não tem condições, né? Os acidentes e as fatalidades estão em outros setores que eu tenho que fiscalizar. Eu acho que estou um pouquinho feliz que eu não vou, mas eu vou aparecer lá, de vez em quando eu apareço lá para fazer uma auditoria, né? Então, isso vai agregar muito também a mudança dos setores, né? Dos setores econômicos. A presença da fiscalização ela é importante, porque a partir daí que você consegue buscar aí uma implementação na sua empresa, fazer com que o mercado também se mobilize, se movimente, né? Então isso também é um momento importante. Em São Paulo, dos 900, a gente vai ter 260, mais ou menos, na Luciano, novos auditores só para São Paulo. Então a gente vai pegar uma boa parte lá, aí Araçatuba vai receber, São Carlos vai receber, todo o estado vai conseguir aí fazer essa melhoria da quantidade, né, que o fiscal trabalha. E a gente vai agora brigar também pela qualidade, né? Brigar também para que esse auditor tenha um conhecimento adequado para poder fazer essa auditoria fiscal que traga aí uma melhoria para o ambiente. E aí, gente, surge essa figura, né? Auditor fiscal do trabalho, né? Então, essa personalidade que ele é um ser humano, então às vezes ele comete alguns erros, alguns equívocos, faz uma interpretação errada da norma, né? A norma regulamentadora é aquilo que está previsto em lei. Ah, mas eu gostaria que você fizesse dessa forma. Mas a lei não fala isso, né? Mas é o que dá na norma regulamentadora. Então, temos interpretações, somos seres humanos. A letra fria da norma tem várias interpretações, vocês sabem disso, né? Então, virem com as ideias aí, né? 31, que eu estou falando de regulamentadoras, mas o nosso foco é ali, né? E aí eu brinquei com a minha filha, né, a Sofia, eu disse, Sofia, me ajuda a arrumar um personagem aqui que representa o teu seu trabalho, né? Um desenho aqui que representa o seu trabalho. Aí eu falei assim, põe o Pica-Pau, põe o Zé Buscapé, né? Eu falei assim, ela falou assim, quem, pai? Não conhece o Pica-Pau, não conhece o Zé Buscapé, né? Aí ela me trouxe um personagem que eu achei muito legal, né? Eu achei interessante. É esse aqui, ó. É o Gru. O Gru é o malvado favorito, né? E às vezes eu me sinto o malvado favorito, né? Eu estou na auditoria ali, começo a fiscalizar a empresa, aí, nossa, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu sei que não é bem assim, mas valeu, obrigado pelas palavras, né? É uma volta favorita, eu vou embora, nossa, volte sempre, a casa está sempre aberta. Eu também sei que não é bem assim, mas obrigado pelas palavras, eu agradeço aí pelas palavras, né? Então, assim, ele é careca comigo, parecido comigo aqui, né? Então, Sofia, você acertou, eu me sinto Gru algumas vezes, né? Uma volta favorita. Lógico, nosso papel na sociedade, né? É difícil você pegar ali. Nós auditamos vários setores econômicos, né? A gente está auditando aqui a região de Araçatuba, pegamos aí várias empresas, vários setores, a gente não faz só uma fiscalização. Nosso mundo é enorme, nosso mundo de trabalho é enorme, então tem que ter adaptação nesse cenário. Mas eu gostei do Gru aqui, então o meu favorito fica aí de recordação para vocês. Ao assistir o desenho, vocês vão lembrar do fiscal do trabalho, né? E aí, gente, acabando essa inicial, explicando um pouquinho sobre a auditoria, como é que ela funciona, eu vou agora dar uma base para a gente poder entender também como é que é a NR1. Tá? Vamos compreender como é que é a aplicação normativa. Para fazer a aplicação normativa, o Deus do trabalho tem uma classificação das normas regulamentadoras. Então, a gente tem toda uma hierarquia, uma classificação. Nós temos aí normas gerais, que são normas que estão na aplicação da lei. A norma geral hoje é NR1, NR7, PCPCO, várias normas que são gerais, que se aplicam a várias situações. Tá? Temos ainda as normas especiais, que elas vão regulamentar uma situação específica, uma atividade, um programa específico, uma norma especial. Tá? E temos as normas que são setoriais. Elas foram constituídas para um setor econômico, então elas foram criadas para aquele setor. Exemplo, ENER 32, setor de saúde, a ENER 31, né, que é muito aplicado para vocês também, é uma norma setorial,
uma abrangência até maior, né, porque ela está aplicando a Lei 5889, né, de trabalho rural, então ela tem umas diferenças aí das outras NS, é muito importante isso conhecer, mas nós classificamos as normas nesse cenário, norma geral, especial e setorial. Por que eu falo isso, gente? Porque a partir daí tem toda uma hierarquia da aplicação. A teoria ao trabalho, quando ela está no processo de autoria, ela avalia, opa, eu estou no setor econômico? Eu estou no setor econômico, porque no setor da saúde. Então eu vou aplicar primeiro a norma que se aplica ao setor de saúde, lei 32. Eu estou na parte rural, eu vou ler a lei 31 primeiro. Então eu vou primeiro aplicar a hierarquia da aplicação normativa, começando pela norma setorial. Tá? Bom, aí vou dar o exemplo da lei 31. A lei 31, ela fala sobre insalubridade e periculosidade? Está lá no texto da 31? Não está. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, usar uma norma especial para complementar a aplicação normativa. Tá? Então, se não está na setorial, o que eu vou fazer? Eu vou usar a hierarquia, vou pegar uma norma especial que vai tratar daquele tema que eu estou precisando fazer autoria ou aplicar a normativa. E para dar sustentação aqui, gente, eu tenho as normas gerais. Então, aqui eu tenho a NR1, a NR7, o PCPCO, o PGR, que dá a base, que dá a sustentação aí normativa de compliance para as normas regulamentadoras. É muito importante entender essa hierarquia para evitar conflito de aplicação da norma. Tá? A gente tem normas setoriais, a NR18, por exemplo, que falam sobre a parte elétrica. Está lá. Tem a parte elétrica na 18. Então eu não posso conflitar a NR18, que ela tem prioridade, com a NR10, que é uma norma especial. Tá bom? Então a gente tem que olhar para esse cenário de aplicação normativa. E aí, o que nós temos aí na NR31? Como eu falei, ela é diferente. Né? Ela segue um pouquinho dessa hierarquia aqui, mas como nós estamos regulamentando a Lei 5889, a própria NR31, no seu ponto da norma, ela fala quais são as eleições aplicáveis. Tá? Então, há muita confusão. Eu tenho que fazer o PCMSO, né, no mundo rural, da NR31. Se você for lá o texto da norma, a NR31 não chamou PCMSO. Né? É o PGRTR que vai fazer a parte da saúde populacional. Tá certo? Então, a gente tem que compreender o texto normativo para ver aí qual que é a aplicação lógica de cada uma das normas. Tá bom? Então, a gente tem essas diferenças aqui na aplicação normativa. Isso é importante para a gente conseguir compreender toda a aplicação que nós temos aí de proteções da NR12, da NR10, né? Da NR33, 35. Então, a gente tem vários cenários. E aqui para vocês, como a NR31 ela tem lá trabalho em altura, espaço confinado, né? A aplicação vai focar mais na 31. Tá? Mas aí, nessa integração normativa, eu trouxe o exemplo da NR12 para vocês, a importância da integração com a NR12. Beleza? Então vamos seguir aqui, gente. Então, eu vou falar especificamente da NR1, do gerenciamento de risco populacional, né, e dos processos que nós implementamos para o gerenciamento de risco populacional. Tá? E aí, o primeiro processo que nós colocamos na norma é a identificação do perigo. Então, nós precisamos encontrar, dentro da organização, aonde estão os perigos ocupacionais. Qual que é a fonte que tem potencial de causar uma lesão ou agravo ao trabalhador. O nosso objetivo na gestão é esse, é identificar os perigos, aonde eles estão, aonde está o perigo que vai poder ter uma potencial lesão ao trabalhador. Então, começa por ali. Se eu deixar de identificar um perigo aqui, gente, o que vai acontecer? A minha gestão vai falhar. Eu vou conseguir seguir aqui os próximos passos de gestão. Bom, identifiquei o perigo. 1, 10, vocês identificam muito mais do que isso nas indústrias de vocês, né? Agora, eu tenho que fazer um processo chamado de avaliação do risco ocupacional. Todos aqueles perigos que eu identifiquei lá, de trabalho em altura, espaço confinado, de máquina de equipamento, de outros perigos que eu tenho lá, eu tenho que avaliar o risco dele. Então eu transformo um perigo num risco ocupacional. Para que eu faço isso, gente? Para ter prioridades de ação. Eu tenho que saber, daqueles perigos que eu encontrei ali, o que é prioridade de ação para mim. Então uma avaliação, ela vai fazer uma avaliação da probabilidade e da severidade desse perigo para ter uma graduação. Tá? A avaliação de risco é uma caixinha que transforma um perigo no nível de risco. Para quê? Para a gente pegar aqui, ó, na etapa seguinte de controle e saber aonde eu vou agir primeiro. Qual é a minha prioridade dentro desse processo de risco ocupacional. Tá?
E aqui no controle, eu vou falar quais são as medidas que eu vou tomar, como é que eu vou cuidar da saúde ocupacional do trabalhador, e porventura, se ocorrer um acidente, uma doença, como é que eu vou analisar aquele acidente, doença, para mim fazer uma melhoria do meu processo de gestão. Tá? Então, a avaliação faz isso, ela pega ali o perigo dos milhares de perigos que você tem na empresa e faz uma graduação para nível alto, médio, baixo, intolerável, para fazer o controle. Bom, agora sim, se eu sei o nível de risco que eu tenho naquele perigo, cabe a mim fazer uma implementação. Então, eu tenho que implementar aquela ação que eu previ já na prevenção. Deixa eu subir aqui um pouquinho, né? Então, eu tenho que implementar aquela medida de ação. Se eu implementei aquela medida, às vezes eu faço uma implementação da medida e no processo de trabalho acaba sempre tendo um desvio, tendo uma mudança na medida, então eu tenho que fazer o quê? Fazer um acompanhamento. Eu preciso acompanhar aquela medida, se ela foi eficaz, se ela foi efetiva, se ela é permanente na minha organização. Tá certo? Então, faço um acompanhamento. Gente, existem situações que eu vou fazer a gestão e, mesmo assim, emergências podem acontecer. Então, eu tenho que estar o quê? Preparado para a emergência. Eu tenho que ter um procedimento de resposta aos cenários emergenciais. Ocorreu um incêndio, ocorreu uma explosão, ocorreu um atendimento ao trabalhador, para onde eu vou levar aquele trabalhador, eu tenho que estar preparado para a emergência. Isso aqui, gente, é o que nós colocamos no NR1. É o ciclo de gestão do NR1, o gerenciamento de risco ocupacional. Tá? Então, é identificar perigo, avaliar, controlar, implementar, acompanhar as ações, tratar a emergência. Então, isso aqui é o ciclo de gestão da NR1. E aí eu brinco, mas na verdade a gente aqui não inventou a roda. Sabe? Isso aqui já existe há muito tempo em várias normas, ISO 9000, ISO 14000. Isso aqui é o ciclo do PDCA, né? É o famoso ciclo do PDCA, que a gente traduziu assim, a gente pegou os processos e colocou lá, identificar, avaliar, checar, melhorar continuamente. Então, o que nós colocamos no NR1 é um processo de melhoria contínua da segurança do trabalho. Então, a gente entende que para você conseguir trazer avanços na segurança e saúde, é preciso lidar com a melhoria contínua. É uma palavrinha que está um pouco escondida hoje na NR1, mas ela é de suma importância, porque a partir dali você vai conseguir avaliar o que você tem feito em segurança da sua empresa, o que ela traz de benefício para a empresa. E aí, gente, a gente faz muita coisa. A gente faz inspeções, faz DDS, faz orientações. Vocês já chegaram a mensurar o que um DDS seu trouxe de resultado para a empresa? O quanto ele economizou em absenteísmo, em acidente, em dados previdenciários, em afastamentos? É difícil avaliar isso. É muito difícil você quantificar a sua ação de um DDS para uma situação que é importante para a sua organização, o que ela trouxe de resultado positivo. Né? Acho que produzir açúcar, produzir etanol, está tudo na ponta do lado, todo mundo sabe o que ganha e o que perde. Né? Mas a sua ação dentro da segurança do trabalho, ela também é importante. E aí nós temos que começar a lidar com a palavrinha melhoria contínua, com a palavra de indicador de segurança do trabalho, saber quais são os nossos indicadores, sair do reativo, né, de GAT, de acidente, de doença, ir para indicadores proativos, as inspeções realizadas, o avanço da cultura da empresa. Então, são temas que nós trouxemos na NR1 que estão presentes lá, tá bom? E aí, gente, a gente está lidando hoje, né? Essa linha do tempo é cruel para a gente. É muito cruel. Por quê? Veja só. As normas regulamentadoras começaram lá em 1938 com a portaria 3214. Perfeito? Está lá, começou a portaria 3214, surgiram várias normas aqui, e surgiu essa norma aqui, ó, riscos ambientais. A primeira norma que colocaram sobre riscos ambientais. E aí, em 94, a portaria 25, ela apresentou o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o famoso PPRA. Tá? Nós trabalhamos com o PPRA há 28 anos. 28 anos durou o PPRA. Vocês lembram o que era o PPRA? Eu lembro onde ele ficava. Ele ficava na gaveta. Né? Era um programa que ficava na gaveta. Ah, chegou o texto do trabalho, está aqui o PPRA. Então, ele era um documento. Apenas um documento.
Então, nós lidamos aqui com 28 anos de produzir documento, né? Isso traz uma inércia muito grande para a gente de mudar essa realidade. E quando nós falamos em gestão, falamos em um programa de gerenciamento de risco, a primeira coisa que a pessoa pergunta, qual que é a validade dele? Nossa, nós estamos falando de gestão. Gestão não tem validade, gestão não tem prazo, né? A gente faz gestão diariamente nas empresas. Então, o programa de gerenciamento de risco também não tem validade, não tem prazo. Você tem que atualizar ele constantemente, tem que refletir a realidade da empresa. Então, a gente sai dessa questão de produzir papel para produzir gestão e processo de gestão. É uma mudança importante, mas a gente está vivenciando ainda um momento aqui de costume e prática de produzir papel. Essa é a realidade. Então, tem que tentar reverter essa situação, não produzir mais papel e produzir gestão. É recente, né? 2022 foi quando começou a ter a vigência do PGR, do gerenciamento. Estamos só há 3 anos, vamos fazer 3 anos no ano que vem, né? Eu ainda vou viver muito tempo, espero viver muito tempo ainda na auditoria, né, Lucila? Não tenho mais cabelo para perder, mas vou perder a barba, né? Vou perder outras coisas, mas é com o tempo, com as práticas ocupacionais, as práticas operacionais, que a gente vai reverter a produção de papel para a produção de gestão. Isso é muito importante deixar claro aqui, que o nosso foco é gerenciamento. Tá? Bom, e aí o que a auditoria fiscal lá em 2022 recebia ainda? A gente já recebia lá, depois do GRO, ainda vários PPRAs. Né? E aí alguns profissionais faziam o seguinte, pegar o PPRA e fazer isso aqui, ó, trocava a capa e virava um PGR. Né? Quanto PGR eu peguei que eu li? Não, isso aqui é um PPRA, gente. Ele só trocou a capa, trocou a letrinha e virou um PGR. Né? Então, essa prática aí dos profissionais realmente tem que ter uma mudança. Né? Então, ele pega aqui, ó, com validade, trocou só a letrinha lá do PRA para GR, né? Fez uma mudança só da capa. Então, o que nós trouxemos na norma não é papel, nós trouxemos efetivamente uma mudança de gestão. Tá? Então, não vale mais a gente pegar aquele PPRA que eu fazia lá de antecipação, reconhecimento, lembra dos riscos lá, documento básico, documento anual, lembra do PPRA? Isso não tem mais na norma. Tá? Isso não existe mais na norma. Tem que trazer o compliance para a atual norma da NR1 do GRO. Tá? E aí, o que é o gerenciamento, gente? Então, eu mostrei para vocês que eu executo esses processos de identificar perigo, de avaliar risco, de controle. E quando eu executo esse processo de identificar um perigo, de saber o nível de risco do perigo, de saber como é que eu vou atuar, um bom plano de ação, automaticamente, quando eu faço a prática da gestão, a documentação ela nasce automaticamente. Então, o inventário de risco ocupacional, o que ele é? Ele é um reflexo de você identificar um perigo e você avaliar o risco. Nasceu o inventário. Se eu faço um controle, eu tenho um plano de ação. Então, a lógica da gestão é essa. Eu primeiro pratico as ações de gestão, depois eu vou evidenciar, e a palavra é justamente essa, a documentação nada mais é que uma evidência, um documento que eu pratico gestão. Tá? O pessoal está invertendo a ordem. O pessoal primeiro produz documento, né, programas, para depois ter gestão. Essa conta não bate. Essa lógica não bate. Eu tenho que ter gestão, junto com a administração, identificar perigo, avaliar risco, fazer um bom plano de ação, com ações claras, efetivas para reduzir o nível de risco, aí que eu consigo evidenciar isso no documento com o PGR. Tá? Então, o PGR ele nasce de uma boa gestão, de boa prática operacional, não ao contrário. Tá bom? Então, isso aí é importante a gente evidenciar essas metodologias, essas práticas aqui de gestão que nós temos. Bom, estamos aí chegando a quase 3 anos da nova norma. Né? A gente sabe que foi uma mudança importante, foi uma mudança brusca de realidade. Né? A gente falava ali de PGR, o pessoal não sabia o que era o programa. Até a palavra perigo, né, e risco ocupacional causa confusão ainda hoje. O que é um perigo? O que é um risco ocupacional? Então a gente tem que mudar um pouquinho os conceitos que nós colocamos ali na norma. E eu fiz assim uma verificação de como a autuação, como a Autoria do Trabalho está autuando o NR1. Então eu trouxe para vocês aqui um histórico das autuações dos últimos 2 anos e meio da NR1. Tá?
Então, eu peguei só as 10 principais autuações para mostrar para vocês. O item mais autuado da NR1 hoje é o plano de ação. Gente, o plano de ação, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui o que é um plano de ação, mas é a prática de medidas de prevenção, né? Não é o cronograma, é o plano, é o que fazer, por que fazer, quando vai fazer, quem vai fazer. Então, o item mais autuado hoje é o plano de ação, tá? E aí nós temos ali, esse item 2 aqui, a palavra que eu encontrei foi essa, CIMPGR, né? É aquele PPRA, que é a entrega de auditoria, que não tem nada a ver com o PGR. Então, é o segundo item mais autuado, que reflete o quê? A mudança, né? As pessoas não acostumadas, não observaram a mudança normativa que foi colocada. O inventário de risco. Gente, o inventário está na norma, é o item 157. O pessoal adora copiar e colar NR31, NR7, NR9. Não é para copiar a norma. O inventário tem que falar o que a empresa faz, quais são as suas atividades, quais são os seus ambientes de trabalho, qual é o organograma da empresa, quantos empregados tem. Isso é o inventário. E vai refletir ali os perigos e riscos, a etapa de identificação de perigo, a etapa de avaliação de risco tem que estar no inventário. E existem inventários que não trouxeram esse compliance à norma. Então, o inventário também foi muito importante. Em quarto lugar, gente, identificar perigo. A gente estava acostumado a físico, químico e biológico, né, do PPRA. Quando a gente fala lá que riscos de acidentes, riscos ergonômicos, tem que estar no PGR, tem que estar aqui identificado esse perigo. Então a gente tem que treinar esse olhar novamente para saber que aquele perigo é importante e deve estar no PGR. Então muitos perigos não foram identificados nas empresas. O quinto, a palavra probabilidade. A probabilidade é dentro da ferramenta de avaliação de risco, onde você vai avaliar o que aquele perigo tem de potencial de lesão do trabalhador. Isso é probabilidade. Tá? E as pessoas confundem a palavra probabilidade com estatística. Ah, mas Rodrigo, nunca aconteceu um acidente de trabalho na minha empresa. Então a probabilidade é baixa. Então quer dizer que você pode deixar um trabalhador subir no telhado sem proteção, já que nunca aconteceu, então tem que proteger. Então a probabilidade não é estatística. Não vou analisar o passado, se nunca ocorreu, a probabilidade é baixa, então eu vou graduar assim. Não é isso. A probabilidade, ela está na norma. Tem critério técnico para você estabelecer qual é a probabilidade de lesão ou agravação do trabalhador. Tá bom? Então a probabilidade foi muito bastante alterada. Integração das normas regulamentadoras. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre isso aqui. Eu tenho que atender NR1, mas não posso esquecer de atender as outras normas. Espaço confinado, trabalho em altura, NR12, NR10. Então, essa integração, ela está muito presente hoje no NR1. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo dessa integração normativa. Analisar acidente, né? Tem que saber que o acidente ocorreu na empresa é um fator de melhoria da minha gestão. Eu tenho que entender quais são os fatores causais do acidente, por que ele ocorreu, da onde veio o acidente, tá? A avaliação de risco. Temos ali uma técnica, né? Tem uma ferramenta de avaliação de risco para utilizar nesse processo. Muitos usam a matriz de risco, né? Que acho que é a mais usada, a matriz de risco. Então, essa técnica de matriz de risco, o índice de risco, o FEMEA, o RASOP, quem escolhe é a empresa. Tá? Não está na norma. Mas o mínimo que se espera de uma avaliação de risco é que ela seja uma matriz reconhecida aí de uma normativa. Né? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos hoje no Brasil a BNT, NBR, ISO 31010. Né? Essa ISO 31010 é uma norma que fala somente sobre a avaliação de risco. Então, lá tem matriz, tem exemplo de índice de risco, tem exemplo de técnicas de gravata borboleta, que é outra matriz também. Então, tem que ter um mínimo ali de orientação. Eu já peguei matriz que estava assim, só tinha um alto, né? O resto era tudo médio, médio, baixo, tudo baixo. Se eu usava matriz, só caía no baixo, só caía no médio. Que critério é esse de avaliação de risco? Então, tem que ter ali uma fundamentação para você aplicar corretamente essa ferramenta de avaliação de risco. Emergências, procedimentos de emergências não foram criados, né? Emergências importantes da empresa não foram tratadas, e a severidade, que é o item que foi muito autuado. Né? Como é que eu vou graduar a severidade? A severidade é
magnitude da consequência da exposição do perigo ao trabalhador. Como é que eu vou graduar um trabalho na altura, que está trabalhando lá acima de 7 metros, 2 metros de altura, se ele cair, a severidade é baixa, gente? Como é que eu vou graduar a severidade baixa com um perigo importante do trabalho na altura? Então, essas graduações equivocadas trouxeram aí as automações lavradas pela fiscalização. Tá bom? Trouxe as 10 principais aqui para a gente poder refletir um pouquinho sobre elas. Tá? E aí, eu brinco, né, que o perigo ele é um jacaré. Né? Por que o jacaré? Porque ele tem um potencial ali de causar lesão ou agravo à pessoa. Vai colocar a mão na boca do jacaré ali, ele vai arrancar a saber, seu braço, então, os perigos são os jacarés. Então, cabe a nós ali identificar esses jacarés. E qual que é o grande problema hoje? É que a gente tem que saber que temos, nesse processo de identificar perigo, muitos jacarés, muitos perigos nas organizações. E eu tenho que treinar o meu olhar para identificar aquele jacaré. Porque às vezes eu estou tão acostumado com o jacaré, ele é meu companheiro, né? Está do meu lado o perigo ali, deixa ele lá, já conheço o perigo, não consigo mais nem reconhecer que ele é um perigo para a organização. E aí eu falo da ergonomia, eu falo do perigo elétrico, eu falo de máquinas, eu falo de áreas classificadas, né? Então eu tenho que saber que essas situações têm o potencial de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Eu tenho que observar essa situação e identificar como perigo, tá? Faz parte do meu processo. Ergonomia é uma questão ali que, na 17, eu tenho que identificar como um perigo para a minha organização e colocar na minha gestão. Tá bom? Então eu tenho que treinar esse novo olhar de identificar o perigo. Isso é importantíssimo. E quando eu falo nesse processo, vejam a importância dele. Eu estou tratando aqui, gente, de todas as normas regulamentadoras. O perigo elétrico está lá na I10, parte de equipamentos, serviço de cidade, está na 10. Trabalho na altura na 35, espaço confinado na 33. Então, o que é o espaço confinado? O perigo, o conceito está na 33. Mas eu tenho que reconhecer aquele espaço confinado como um perigo na minha organização, porque é o jacaré. Ele tem um potencial de causar lesão ou agravo ao trabalhador. Então, eu tenho que integrar na minha gestão aqui. E a partir dali, gente, eu faço meu processo de identificar perigo. A norma traz também uma palavrinha importante que é o perigo externo. Isso é muita realidade de vocês também. Né? O que é o perigo externo? É aquele perigo que não faz parte da minha rotina, da minha rotina de trabalho, mas que tem o potencial de causar lesão ou agravo ao trabalhador. Então eu tenho lá, pessoas de vocês estão nas estradas, está no campo. Então o que pode acontecer? Atropelamento, aborramento, vários perigos externos à organização que não fazem parte do seu produto, certo? Vocês produzem açúcar real, etanol. Então, mas são perigos que você tem que reconhecer que fazem parte e podem impactar no trabalhador. E como é que eu trato isso, gente? Esse perigo externo? Com treinamento, com bom plano de emergência, com plano de resposta às emergenciais, saber se eu encontrar uma situação de perigo externo, como vou trabalhar com ela. Então, eu preciso também identificar aqueles perigos externos à minha organização, que não está ali na indústria, né, mas que faz parte da minha atividade, porque eu tenho atividades externas, então eu tenho que identificar esses perigos também. Vocês observaram que é mais fácil, né? Entender ali todos os perigos, identificar todos os perigos, e é o começo da gestão, porque se aqui falhar e deixar de identificar algum perigo, a gestão daqui para frente já não foi perfeita. Né? Eu não vou avaliar o risco, não vou ter controle, então essa etapa aqui ela é fundamental para você conseguir implementar o seu gerenciamento. Tá? Bom, e aí sim, a gente vai falar um pouquinho da avaliação de risco. Então, o perigo está identificado, e a teoria do trabalho ela tem uma análise muito importante na etapa anterior, porque quando nós vamos a campo, nós, na observação, na identificação do perigo, nós já vamos a partir do campo observar se a empresa conseguiu também trazer essa identificação de perigos. Ela trouxe aquele perigo que nós observamos dentro do gerenciamento. Tá? Então, é importante esse processo. A partir daqui, a gente vai avaliar o risco ocupacional. Né? Então, a avaliação do risco é uma etapa onde você vai pegar para cada perigo ocupacional que você identificou,
vai encontrar o seu nível de risco. E aí, a gente fala dessa engrenagem aqui. Essa engrenagem, gente, ela tem que funcionar e tem que rodar direitinho. Então eu tenho que saber qual que é a probabilidade, qual que é a severidade para essa engrenagem funcionar. Por quê? Para cada perigo que eu identificar, eu vou ter que inserir nessa engrenagem aqui a variável perigo A, a probabilidade do perigo A severidade do perigo A. Por quê? No final, essa engrenagem tem que trazer o nível de risco do perigo A. Então, se eu tenho um perigo no trabalho de altura, avaliar a probabilidade, avaliar a severidade e trazer nessa ferramenta, nessa engrenagem, o nível de risco do perigo A. Eu faço isso para todos eles. Todos os perigos que eu identifiquei, eu tenho que utilizar essa engrenagem de probabilidade e severidade para identificar o nível de risco de cada perigo. Essa é a função da avaliação de risco ocupacional. Tá? Trazer ali os níveis de risco ocupacionais para que eu consiga controlar ele em termos de prioridade. Tá bom? Então, aí é uma atividade importante. E aí, para que isso... Para que isso ocorra, eu tenho que ter claramente essas duas engrenagens aqui. Probabilidade e severidade, eu tenho que fazer ela, eu tenho que entender essa engrenagem, saber como é que é a função dela para conseguir fazer essa avaliação corretamente. Então, a ferramenta, como eu falei, pode ser matriz de risco? Pode. Pode ser índice de risco? Pode. ASO, FEMEA, a ferramenta que escolhe a empresa. Tá? A auditoria fiscal não avalia se você usou só a matriz, você pode usar mais de uma até. Você tem índice de risco com matriz, você pode combinar tabelas, ferramentas. O critério é da empresa. A norma não trouxe nenhuma recomendação aqui, nenhuma obrigação para a ferramenta. Tá? O que nós fazemos aqui? A severidade e a gravidade não, ela está na norma. Então, essa engrenagem aqui, a norma estabelece o que é uma severidade, a magnitude da consequência. Tá certo? A gente teve umas mudanças aí na versão que foi recente publicada, mas basicamente é isso. O que aquele perigo traz de lesão ao trabalhador? Mas se eu tenho um trabalho em altura e eu dei um cinto tipo paraquedista, a severidade diminui? Não, gente. A severidade é do perigo. Se ele está em trabalho em altura, qual que é a lesão ou agravo potencial do trabalho em altura? Então, eu não avalio a proteção do trabalhador para estabelecer severidade. Aquele perigo daquele potencial, e se o trabalhador se expor àquele, se eu tiver dó de jacaré me morder, eu vou perder minha mão. Mas ele está dentro de uma jaula, tem a proteção na jaula, põe a mão dentro da jaula, você vai perder a mão. Então, não se avalia a severidade com a proteção estabelecida. Tá? Onde está a proteção? Está aqui. Ó. A proteção você avalia na probabilidade. Se eu estou no trabalho em altura, eu tenho um treinamento de trabalho em altura, eu tenho uma permissão de trabalho, eu tenho um SPIC, eu tenho uma autorização de procedimento de trabalho, gente, eu estou trabalhando a probabilidade, eu estou reduzindo a probabilidade de lesão com a grau do trabalhador, por quê? Eu estou protegendo ele, então eu trabalho na probabilidade, porque se eu cair, a severidade vai ser alta, tá bom? Então esse é o conceito que nós trouxemos aqui de probabilidade, severidade, para você conseguir fazer essa avaliação do risco ocupacional. Então, eu tenho que tomar um cuidado muito grande aqui em colocar critério, porque eu vou avaliar um agente biológico, é uma coisa, eu vou avaliar um agente químico, é outra, eu uso uma avaliação quantitativa, qualitativa, eu vou avaliar um acidente, um trabalho de espaço confinado, eu uso um critério. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na realização aqui do meu processo normativo. Sobre o horário que está bom. Que horas que eu vendo? Quanto até? Então beleza. A plaquinha está guardada aí, né? Guarda a plaquinha, por favor, senão não vai dar tempo. E aí, gente, vamos falar do controle do risco. Né? Então, você colocou prioridade, colocou as ações ali, você tem que controlar. O controle do risco é um processo que você vai saber o que fazer, como fazer, o que você vai fazer. Né? Então, o que tem no controle, gente? Esse processo da caixinha aqui, a primeira ação dele é entender quais são as medidas de prevenção que eu devo tomar para controlar o risco ocupacional. É o que fazer, que medida eu tomo. Então, é entender
quais são as medidas de prevenção para aquele perigo, para aquele nível de risco. Eu trabalho na altura, eu tenho que fazer, a prevenção é essa, essa e essa. É um perigo elétrico, essa é a prevenção, treinamento, curso básico, vou fazer a melhoria do sistema. Bom, e além disso, eu vou implementar aquela ação, vou acompanhar aquela ação, vou verificar se aquela ação que eu tomei, ela foi colocada em campo, se ela permaneceu, se não deixou ali os trabalhadores deixaram de executar aquela prevenção. Então eu tenho que acompanhar aquela ação. E faz parte do controle, isso é um fator muito importante, eu tenho que ressaltar o seguinte: a área de saúde ocupacional da empresa também faz parte do controle, também está inserido nos processos de gerenciamento ocupacional. Não é uma sala ali de enfermaria, do médico de trabalho, não. Ela faz parte do controle, porque eu preciso, na minha gestão, acompanhar essa saúde ocupacional, integrar os processos da saúde ocupacional dentro da minha gestão. Então é muito importante entender isso, e a norma deixa muito claro isso. A saúde ocupacional é uma medida de controle que tem que ser continuamente ser avaliada. Tá? Então, aqui nós chamamos o NR7, o PCMSO, as avaliações aí médicas dos trabalhadores. Tá? E por último, temos a questão dos acidentes. Se porventura acontecer um acidente ou uma doença no trabalho, cabe a mim avaliar que controle que falhou, que processo que eu executei ali para ocorrer aquele acidente, por que ocorreu o acidente, aí analisar os fatores causais que contribuíram para o acidente, para quê? Para mim rever o meu controle. Às vezes é um perigo que eu não identifiquei, às vezes é um procedimento que falava uma coisa e a prática era outra. Então eu tenho que utilizar essa ferramenta de análise de acidente para poder melhorar continuamente no processo de trabalho aqui de gestão. Tá? Então a análise de acidente também é controle e melhoria de processo aqui. E para que a gente adota o controle? Né? Então isso aí é importante que eu deixe claro aqui. Então nós temos lá o risco ocupacional, não temos? Eu dou um perigo, avalio a probabilidade, severidade e eu vou trabalhar no risco. O meu sonho de consumo é o quê? É esse aqui, ó. Tentar eliminar o risco. Perfeito? É o que nós sempre gostaríamos de fazer, eliminar. Não ter nenhum jacaré na minha empresa. Certo? Esse é o meu objetivo principal. Eu consigo? Em tudo? Não. Então eu não consigo eliminar todos os meus perigos e riscos ocupacionais na empresa. Para isso eu vou o quê? Tentar buscar a redução do nível de risco. Se eu estou hoje na minha avaliação com risco lá elevado, risco alto, eu vou fazer o controle para reduzir do alto para o médio, para o tolerável, para o baixo, para o mínimo. Então eu vou propor ações de controle para reduzir aquele nível de risco, até chegar no nível de risco aceitável para a organização, onde eu tenha controle, onde os acidentes e doenças não ocorram. Então isso é a redução do risco. E muita gente esquece que existem situações ocupacionais que eu consigo apenas controlar o risco. Né? O pessoal tem medo de colocar um risco alto, deixar um risco alto lá no PGR, deixar um risco médio no PGR. Mas, gente, ele é alto porque a severidade é elevada, porque realmente eu já tenho os controles implementados e eu não consigo reduzir mais. Vamos dar um exemplo aqui para outra realidade? Vamos trabalhar no setor aqui de usina nuclear. Vamos analisar a Angra 1, lá na região do Rio de Janeiro. Radiação ionizante, severidade elevada. Os controles são tomados. Tem risco baixo lá? Vocês acham que tem risco baixo lá? O risco ele é alto, ele é médio, mas o que eu tenho? Eu tenho controle. Então o controle faz com que aquele risco permaneça naquele nível, mas não está causando lesão ou agravo ao trabalhador. Tá? Então tem que ter noção clara sobre isso. O risco pode ficar médio, pode ficar alto, mas eu tenho controle sobre ele. Eu cheguei no nível que eu não tenho mais como reduzir aquele risco. Faz parte da gestão isso. É natural a gestão ter os seus limites, mas eu não perco o quê? Não perco o controle. Eu faço treinamento diariamente, eu faço procedimento diariamente, eu reviso meus processos anualmente, então eu tenho controle. Não posso deixar de ter controle, porque se eu perder o controle, o acidente, a doença vai aparecer.
e a minha gestão vai falhar. Tá? Pois não. Então chega em determinado, para esse caso citado, não requer nenhum plano de ação para intervir, porque você já chegou no limite. É só garantir que o processo seja disciplinado e aconteça na íntegra. Isso. O plano de ação vai até existir, né? Mas aí vai mudar de figura. Em vez de executar o procedimento, é manter o procedimento, manter o treinamento, né? O plano de ação vai até existir, mas com outra formulação, tá? De manter, de rever, de melhorar, tá? É nesse sentido. Não de você implementar, porque já está implementado o controle. Não sei se era essa a cultura, tá? Ele vai permanecer. Ele não vai sumir da sua ação, mas vai ter um outro enfoque, tá? Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Ô, Rodrigo, Pois não. hoje a vigilância sanitária faz uma coisa bem fácil, né? O Ministério do Trabalho relacionado a isso. Tem certo tipo de eventos, potências de alta incidência, alta qualidade, que eles já te exigem essa revisão até no próprio PGE. Isso, a vigilância sanitária, a partir do Celeste, né? Do Celeste, né? Eles têm essas ações, né? A gente fala um pouquinho, não fala tanto do Celeste, porque tem alguns conflitos ali de atuação do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, né? Mas o Celeste tem esse papel importante, né? Eles estão também naquela localidade, né? Fazendo um trabalho de consulta ocupacional importante, então ele tem essa visão também, e ele ajuda também a empresa a buscar essas melhorias. É um fato, realmente, é um fato. Tá? Gente, está claro até aqui? Tranquilos processos, porque eles ocorrem, né? E aí surge a documentação. Observe que eu só falei de documentação aqui, ó, 1h15 depois da palestra. Por quê? A documentação é só a evidência que eu estou fazendo a gestão. E aí, o item 1.57 da norma, ela fala que você vai documentar. Hoje o PGR pode ser em papel. Junto com o papel, normalmente você tem uma planilha, né, de perigos e riscos. Lá tem muitos perigos, muitas avaliações disso. Então você tem lá no Word ou Excel. É tranquilo isso, é natural, normalmente você tem isso. Quando eu implantei lá, eu trabalhava no metrô de São Paulo, no SET, nós implantamos a certificação 18001, que é a antiga 45001. A gente tinha uma planilha, gente, de 5.000 linhas. Era uma planilha do Excel com 5.000 linhas lá, que a gente atualizava a planilha do Excel. E aí, aquele cuidado, porque como é Excel, se você salvar por cima, você perdeu o dado anterior, né? Você tem que tirar histórico disso. Então, você pode trabalhar com Excel, mas um cuidado maior aqui com você gravar e manter aquele histórico das suas planilhas de perigos e riscos, tá bom? O que é o comum, gente? Não sei se vocês já têm isso nas empresas, mas é isso aqui, né? Hoje é sistema informatizado. Você tem, não vou falar nomes comerciais, mas vocês sabem os sistemas que tem, né? Tem o SOC, tem o SGSS, tem vários sistemas informatizados que ajudam a quê? A organizar essas informações do gerenciamento. Hoje você entra no sistema, quero saber o perigo da caldeiraria. Está lá. Função, ocupação, perigo, já traz um bom plano de ação mapeado para você, quem faz, o que faz, o que faz. Então, o futuro é esse, não tem jeito, né? É sistema informatizado para poder agregar valor e trazer aí coerência e agilidade no seu sistema de gestão do CRM. Não tem como fugir disso não, gente. Isso aí é uma realidade que a gente vai ter que encarar. A autoridade do trabalho, ela recebe documentos, planilhas. Eu já fiz auditoria que eu recebi o acesso ao sistema para poder fazer a auditoria do sistema, tá? Então a gente está habituado. Se for no sistema, eu vou entrar no sistema, vou pedir a geração de um arquivo, ou eu vou entrar no sistema para auditar ali os dados que estão lá, tá bom? As formas estão ali habilitadas na NR1. Quem usa sistema informatizado na empresa? Levanta a mão, por favor. Os PGRs, alguns usam, né? Então tem alguns sistemas que são importantes. O papel ainda dá trabalho, mas ele é uma prática muito comum, né? O investimento aí tem que ser feito. Bom, o inventário, gente. O inventário nada mais é do que você trazer para a auditoria quais os perigos e os riscos ocupacionais que você tem na empresa. É isso, né? Aí eu resumo aqui, ó. São essas informações. Qual é o perigo, qual a fonte dele, quem é exposto, qual é a lesão e a avaliação. Qual é a probabilidade e a severidade daquele perigo e qual o nível de risco daquele perigo. Então o inventário, no frigir dos ovos, ele é isso. Aonde está o perigo, quem está exposto a ele e qual é a avaliação de risco.
qual que é a graduação dele hoje? É alto, médio, baixo? E por que a probabilidade está alta? Porque a severidade é baixa? Então você vai trazer informações aí para evidenciar a sua gestão a partir do inventário. O inventário ele tem essa configuração aqui que eu trouxe de exemplo, tá? Vai juntar perigo e risco ocupacional. E aí, o plano de ação. Aí que a porta torce o rabo, porque plano de ação, gente, tem muita dúvida. É só no calendário, pode ser anual, eu vou fazer só um planejamento. Que plano de ação, a norma trouxe alguns requisitos bem básicos ali. Mas o plano de ação, ele tem que falar o que fazer, por que eu vou fazer, quem vai fazer, quando vai ser realizada aquela ação, como a ação vai ser realizada, e o mais importante, que essa palavrinha o pessoal esquece, e é importantíssimo, por que eu estou tomando aquela ação, por que eu estou fazendo aquela ação. A gente pega o plano de ação, está lá no plano de ação, realizar a CIPAT. Gente, realizar a CIPAT é super importante, vai mandar em 5, mas que risco que ela vai reduzir? Para onde eu vou achar, para onde eu vou tomar essa ação de redução do nível de risco? Então eu tenho que saber por que eu estou tomando essa ação e ela tem que estar alinhada à etapa anterior de perigo e risco. Se eu estou com risco alto ou elevado, eu vou tomar uma ação, fazer uma ação para poder fazer o quê? A redução daquele nível de risco. Tá certo? Então tem que estar todo o alinhamento do inventário do plano de ação. E aquela figurinha da hierarquia é importante, a gente nunca pode esquecer da hierarquia da aplicação normativa. Por quê, gente? O pessoal adora falar, o risco está alto, é importante para a empresa, eu vou lá, adoto uma EPI de alto, o risco vira baixo. Veja só na última ação ali, ó, na ação mais básica de adotar uma EPI, eu transformei o risco alto em baixo, e eu estudei um projeto coletivo, estudei um procedimento, fiz um treinamento, só adotei o EPI. Então, muito cuidado nessa aplicação da hierarquia de proteção. Só adotar uma medida de EPI não vai fazer com que o seu risco elevado seja risco baixo. Eu tenho que evidenciar se eu estou estudando um projeto de mudança ali de uma máquina, de equipamento, se eu estou implementando ali o controle coletivo, fazendo um EPC. Então eu tenho que buscar essa hierarquia da aplicação normativa, tá bom? É importante o uso do EPI, muito importante, mas só ele não é suficiente para reduzir o nível de risco, tá certo? Então tem que ter toda a aplicação aí da hierarquia de proteção. E aí, gente, vou falar um pouquinho da integração. Então agora a gente conseguiu compreender o que é o GRO, né? Identificar perigo, avaliar risco, ter controle, fazer as ações aqui de gestão. Só que eu tenho que entender que a NRU não está sozinha. Eu tenho outras 36 NRs vigentes para saber aplicar. Tá? Então tem que ter essa noção da aplicação normativa aqui. Buscar essa integração normativa é fundamental. Porque na auditoria hoje, nós pedimos um PGR da empresa, mas pedimos também no procedimento do trabalho em altura, a lista de espaço confinado da empresa. E você vai, a partir de todo esse rol de documentos, buscar essa integração. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui dessa integração. E para isso, gente, eu vou usar o exemplo do NR1 e do NR12. Acho que vai ter um painel, né, à tarde do NR12, que vai ser bastante interessante também. Vamos integrar o NR12 para o NR1. Tá? E para isso, eu vou usar esse exemplo aqui. Ó. Tá. Alguém conhece a máquina aqui? Uma serra-fita de uma marcenaria. Caso real, gente, eu encontrei numa auditoria essa serra-fita de uma marcenaria lá na minha região, lá em Rio Claro. Então vamos usar essa máquina como exemplo, tá? Então eu tenho que olhar a NR12 e integrar com a NR1. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a NR12, certo? Perigo, só o perigo aqui, só o perigo de máquinas, que tem ruído, tem poeira, tem uma série de coisas aqui, tá? Vamos pegar só a máquina, vamos pegar só a NR12 aqui. A NR12 é uma norma que tem várias medidas de proteção. Tem 18 capítulos, prevenções aí das mais diversas, então eu tenho que aplicar a NR12 para esse cenário aqui, para essa máquina, para essa serra-fita. Muito bem, eu vou pegar a NR12, vou observar que temos um item lá de sistema de segurança, eu preciso implementar nessa máquina proteções físicas ou proteções móveis com dispositivos de segurança, que está na NR12, a base da NR12, certo? E eu observei que está faltando muita proteção ali, né? Ali falta muita proteção. Então, o que eu vou fazer? Eu
faço uma apreciação de risco. A norma prescreve lá, você vai fazer uma apreciação para saber o que eu preciso mudar, intervir nessa máquina para trazer a proteção do NR12, a adequação do NR12. Bom, não vou entrar em detalhes aqui, mas você tem uma metodologia, né, uma norma ISO, você vai utilizar uma técnica do HRM, que vai categorizar vários processos dessa máquina, não é isso? Está lá na NR12, você vai categorizar essa máquina em vários sistemas de segurança aqui. Bom, eu apliquei a NR12, fiz a apreciação de risco dela, encontrei aqui uma série de medidas aplicando a NR12. Então, eu tenho lá medidas de partes móveis, o risco está elevado, está alto, a parte de comandos está ruim, risco alto também tem que fazer proteção. Então, o HRM foi utilizado aqui, perfeito? Fiz ali a necessidade de implementação para a NR12, agora eu sei o que fazer nessa máquina para implementar a NR12. Ok? Acabou aí? Não. A partir daqui, eu tenho que pegar esse conceito todo do NR12, gente, que está aí na prestação de risco, que trouxe as categorias aí de risco da máquina, trouxe ali uma metodologia de graduação e fazer a integração com a minha matriz de risco do NR1. Qual que é a correspondência do risco alto com a matriz? Porque a partir daqui, aquele plano de ação que eu trouxe lá na minha apreensão de risco de máquinas e equipamentos, faz parte do plano de ação do PGR. Se eu tenho uma ação a ser tomada aqui na apreciação de risco, eu vou jogar lá no plano de ação do PGR. Eu tenho que identificar aquele perigo como perigo também que está na minha máquina, no meu equipamento. Então vejam a importância o impacto aqui do NR12 com a integração do NR1. E muitas vezes, quem faz esse documento é uma pessoa, é um profissional, uma empresa que não faz PGR. Então você tem lá na sua gestão uma apreensão de risco feita por um profissional e tem um PGR feito por outro. Então você tem que fazer essa integração. O perigo tem que aparecer no meu PGR, no mapa de equipamento, tem que ter um plano de ação que vai nascer aqui e vai migrar para o plano de ação lá do meu PGR. Às vezes, gente, uma rastreabilidade, às vezes você tem esses dois documentos prontinhos, mas um não fala com o outro. Você vai auditar uma apreensão de risco, está ali, está bonitinha, tem categorização, tem ação necessária de máquina aqui, de melhoria. Você vai olhar o PGR da empresa, não tem um perigo identificado, o plano de ação não está falando da proteção que vai realizar, não cita a apreensão de risco. Observem a importância dessa integração. E aqui, gente, é um exemplo. Pois não. Hoje, no setor de máquina industrial, são inúmeros equipamentos. E pegar o inventário de máquinas e equipamentos, extenso, né, o trabalho. Tem como só amarrar um documento com o outro, ou eu vou ter que colocar todos os riscos que eu encontrei na NR12 de máquinas e equipamentos dentro do PPG, que ele vai virar um sistema assim. Gigante, né? Gigante. Ou eu poderia, no inventário da NR1, chamar esse inventário da NR2. Perfeito. Eu chamaria, na hora de mencionar no plano de ação, que eu estou, olha, tem um risco de lesões por conta da máquina de equipamento. Aí eu chamaria, olha, para ser tratado dentro das ações, do plano de ação, do inventário e tal, porque o GRO, ele é um sistema global de gestão. Né? Então, eu encaria todos, eu tenho prontuário da 10, eu tenho muitos outros. Então, se eu colocar tudo dentro do tem da 13, então eu chamo, porque é o que a gente está fazendo hoje, a gente está dentro da ação, a gente vai chamando todos os outros prontuários, inventários, plano de ação. Isso. A palavra-chave aí é rastreabilidade. Essa é a palavra-chave. Então, quando eu estiver auditando esse documento aqui do inventário, se você colocou lá o perigo de risco de acidente com máquinas e equipamentos está identificado, você fez a avaliação de risco, você vai falar que a avaliação de risco está na NR1, mas para
O detalhamento desse risco vai estar na apreciação de risco. Você dando rastreabilidade para a gente saber que o perigo foi identificado, está avaliado pela PR e o plano de ação do PGR está contido aqui, tranquilo. Você pode dar essa rastreabilidade tanto para a NR10 como para a NR3. O importante, Diogo, é você saber que tem que estar no PGR esse start, esse começo do perigo, do risco avaliado lá e a sua rastreabilidade depois. O problema é quando não tem rastreabilidade, sabe? Um fala uma coisa, outro fala outra. Dando rastreabilidade, ok, você pode adotar dessa forma. Como qual tem na R13, tem da 10, tem de várias outras normas, 35, tá? Então é tranquilo. Mas o problema é que nem aqui aparece. Porque quem faz esse documento não faz aquele. E não consegue integrar os dois. Mas é possível sim, tá? Gente, falta só 10 minutos, eu tenho bastante coisa para falar. E aí, gente, esse cenário aqui não está tratado. O que acontece aqui? Ó? Esse é o cenário real. E isso é o que deveria ser. O que o malvado favorito vai fazer aqui? Vai verificar o excesso de risco, a máquina está sem proteção, risco grave iminente, né? Está categorizado, vai chegar lá, vai gerar isso aqui, ó, a interdição. A interdição é o ato de urgência do autor do trabalho. É uma situação onde, se eu deixar aquela situação existir, o potencial de lesão ao trabalhador é enorme. Então, eu adoto aí o termo de interdição, que é uma medida de urgência muito brusca para a empresa. Né? O colega meu disse, eu só parei a caldeira de uma empresa. Você só parou a empresa, porque sem a caldeira não funciona mais nada lá. Né? Então, observe a necessidade de você entender e a importância dessas ações aí de integração normativa. Bom, nós temos agora uma nova linha do tempo, gente. Temos aqui, ó. GRO está vigente há 2 anos e meio, vai fazer 3 anos. Mostrei para vocês as dificuldades, né, os problemas que nós encontramos. Teve um grupo de governo que fez uma nova portaria. A portaria foi publicada agora em agosto de 2024. Fez alteração no item 1.5 do GRO. Então, nós temos aí alterações que já foram divulgadas. A portaria 1419, tá? Então, já temos uma revisão importante na NR1, que vocês têm que compreender. A vigência desse texto, ó, é maio do ano que vem. Então, é um texto que já está conhecido de vocês. E agora é a hora de treinar, eu digo assim, tá? É treino, gente, não está valendo ainda. Então, conheçam o texto que foi publicado, saibam quais são as mudanças que você tem que colocar na sua gestão, porque agora o malvado favorito não vai auditar esse texto ainda, tá? A vigência desse texto de 2022. Mas já compreendam, já pratiquem, já entendem que foi a mudança desse texto que foi publicado. Eu vou trazer só algumas coisinhas para vocês aqui, rapidamente, tá? Então, ainda não tá vigente, tá bom, gente? Isso aqui é só um novo texto. Opa! Esse é o texto que vai ser colocado, veja só. O GRO deve abranger os riscos físicos, químicos e biológicos, acidentes e ergonômicos, incluindo o fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Mudou muito? Físico, químico e biológico, tranquilo, já sabemos. Acidentes também faz parte lá das normas regulamentadoras. Os ergonômicos também faz parte, a NZ17 está integrado. E aí uma palavrinha aqui importante, incluindo os fatores de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Foi só aí? Não, aqui embaixo. Ó. Novo texto. A organização deve considerar as condições de trabalho no sistema da NR17, ergonomia, incluindo o fator de risco psicossocial ao trabalho. Fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. O que é isso, gente? Foi um tema da Campad do ano passado, a gente trouxe à sociedade a importância de você entender o impacto do trabalho na saúde mental do trabalhador e na crescente evidências das lesões que nós estamos observando pelo INSS. Burnout, adoecimento e virtude disso. Então, foi colocado na NR1 essa complementação. E aí, gente, ó, identificar perigo aqui não é fácil? Tem um monte de jacaré escondido aqui, não tem essa serra de pancada? Partes móveis, a falta da coifa. Eu, como engenheiro, eu fico tranquilo. Eu olho para essa máquina, tem jacaré aqui, tem jacaré ali. Eu olho para esse quadro elétrico aqui, ó. Olha, falta proteção contatos diretos, indiretos, não tem sinalização, o quadro está aberto. Eu, como engenheiro, para identificar um perigo desse, é razoavelmente fácil. Então, eu consigo avaliar aqui vários jacarés, vários perigos nessa situação. O que a norma trouxe daqui para frente?
Vocês conseguem enxergar jacaré aqui? Só de olhar você consegue perceber onde está o jacaré? Né? Então a gente sabe que esse tipo de trabalho, né, com jornada, com método, com o celular vibrando no bolso, com o chefe cobrando, tem que entregar, tem que fazer, não sei o quê, tem jornada exaustiva. Então eu tenho várias situações de potencial de lesão para a saúde. Tenho que saber identificar aquele fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, né? Então nós temos que nos preparar para entender isso e aplicar isso lá em maio de 2025, tá? Compreender o que são esses cenários aqui, né? E aí, gente, nós não temos hoje na norma regulamentadora o conceito. Está na NR1, está lá no texto vigente, e depois eu vou precisar entender o conceito. Então, o que é o fator de risco social? Eu trouxe o conceito da OIT. Aí eu destaco essa norma da 45.003, é uma norma que ainda não tem ainda tradução no Brasil, mas a DNT está traduzindo. Ela tem um conceito de risco psicossocial. Tem as tabelas aqui, ó, tabelas 1, 2 e 3 da ISO, são tabelas que apresentam aí fatores de risco psicossocial para você compreender o que é, tá? Na norma regulamentadora, só tem uma norma que fala sobre psicossocial, que é a 37, plataforma de petróleo, tá? A 37 fala sobre risco psicossocial aplicado ao setor econômico, tá bom? Então a gente tem que compreender o conceito, eu tenho que saber como implementar isso, né? Então, o que eu estou falando aqui? O que a norma trouxe? Ó, eu tenho que integrar a NRM com a NR17. Eu tenho que usar ali a NR17, gente. AET, sai, nasce da NR17. E a partir daí eu tenho que graduar esse risco psicossocial, tenho que propor ações de controle do risco psicossocial. Olha só onde a gente está chegando, né? A complexidade que nós estamos trazendo ali e a importância de você olhar esse fator que ele está trazendo aí grandes a sociedade como um todo. E aí, gente, eu tenho que olhar ali, juntar esse quebra-cabeça aqui na saúde do trabalhador, saber que é uma questão de interação pessoa-tarefa, é um risco voltado para a questão social do trabalho, é um risco do conteúdo da tarefa com excesso de jornada. Aonde estão os jacarés do fator de risco social na minha organização? Montar esse quebra-cabeça aqui e entender aonde eles estão dentro da minha organização. E, gente, muitas vezes isso você vai conseguir, saber como? Individualmente. Fazer pesquisa com o trabalhador, individualmente, entender aquele trabalhador, aquele modo de trabalho que ele está vivenciando ali. É um avanço também importante. Perfeito. A gente tem hoje no Conselho Federal de Psicologia, né? Ele soltou uma nota técnica sobre esse tema. A gente está acompanhando o CFP sobre isso, porque as pessoas adoram colocar no Google lá, né? Avaliação de risco psicossocial, que ferramenta usar? Né? Então, infelizmente, a gente está junto com o Conselho Federal de Psicologia buscando essa ferramenta de validade. Eles têm um sistema, né, que é do CFP, que valida a ferramenta, a gente tem que conversar com eles, para saber quais foram validados pelo Conselho Federal, para que não se transforme, isso é uma brincadeira que eu faço, mas é uma realidade. Tipo assim, vai estar na ergonomia, né, na R17. E a gente não pode trazer essa realidade psicossocial para como é hoje tratar a ergonomia, né? Todo o problema da ergonomia é ginástica laboral. Tudo se resolve com ginástica laboral e não se trata do problema. Então a gente tem que tomar um cuidado para que esse período de risco social não vire só a questão de terapia, né? E saber identificar esse problema, a ferramenta correta, porque às vezes é uma questão daquele trabalhador, né, pontual, e não é organizacional, né? Não é uma questão da organização, é uma questão pontual, e para isso tem ferramentas da psicologia para fazer esse tipo de estudo. A gente está ainda em contato com o Conselho para saber qual é a melhor e qual é a validade das ferramentas de avaliação de risco psicossocial, tá? A gente espera que até maio a NR17 traga o anexo que está devendo lá para a gente na informação normativa, né, desse período psicossocial da NR17. Tá? A gente está acompanhando, não tem uma resposta clara e objetiva para você, qual a técnica que vai validar. A gente observa que você põe no Google, né, está cheio tem um monte, todo mundo querendo dar treinamento sobre isso daí, falar sobre isso, né, um problema que está sendo muito grave. Tá? Não tem uma resposta objetiva, porque a gente está tendo que se adaptar à auditoria para avaliar isso também, para identificar porque eu vou auditar esse processo na empresa. Tá? Gente, problema importante, né? Além disso, a relação contratante e contratado, a NR deixou muito mais claro essa relação contratante e contratado. O PGR de vocês deve
tratar dos contratados, ok? Então, se você tem alguma contratação do prestador de serviço, o seu PGR deve incorporar o plano de ação desse contratado. É uma coisa que a gente observa com muita falha em relação a isso. E aí, por quê, gente? Que está na lei. A Lei 6.019, no artigo 5º-A, parágrafo 3º, falou que é responsabilidade do contratante garantir a segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Então, é responsabilidade do contratante. Então, se você tem um terceiro na sua indústria, o seu PGR tem que englobar aquela gestão do terceiro. Tá bom? A nova norma vai deixar muito mais claro sobre isso. É um tema importante também que nós trouxemos uma mudança na adequação normativa aqui. E aí, para encerrar, gente, o que nós trouxemos no gerenciamento são os processos de gestão, de você identificar, avaliar, melhoria contínua de segurança do trabalho. Trabalhar com segurança do trabalho é uma missão de vida, né? Todo dia uma novidade, todo dia uma situação que a gente tem que enfrentar, um desafio novo. Mas com gestão a gente consegue avançar e melhorar todos os processos, tá bom? Gente, obrigado, eu agradeço pelo tempo de vocês. Um abraço. Muito obrigado. Acho que a gente conseguiu fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas durante a palestra. Nosso tempo ainda tem mais. Tem 3 minutos. Alguém quer fazer alguma palestra, alguma pergunta, tirar uma dúvida? Tem. Rodrigo, primeiro obrigado pela palestra, vou tirar bastante dúvidas. Eu fiquei um pouquinho com dúvidas só naquele caso que você comentou da questão da probabilidade e severidade. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai fazer o gerenciamento de risco, você tem a hierarquia de controle. Então, você sempre vai começar do mais efetivo, que são a eliminação e a substituição. Nesses casos, vamos pegar um próprio caso que a gente pode usar aqui na sala. Teria um trabalho à altura para fazer a troca dessa lâmpada. Eu comprei uma ferramenta no mercado que eu não preciso mais fazer o trabalho à altura. Eu eliminei aquele risco. Nesse caso, eu posso reduzir a minha severidade também, ou ela sempre vai ficar fixa nessa situação? Seu nome é? Luan. Então, o que acontece? Se você eliminou o período, você tinha um processo de trabalho que você tinha que estar acima de 2 metros para trocar uma lâmpada, e você agiu na fonte, reduziu a troca para o piso nível normal, você automaticamente eliminou um perigo, né? Você conseguiu eliminar aquele perigo. Então, aquele perigo de trabalho em altura que está no seu PGR, ele pode ser, na próxima vez que você girar o seu processo, ser eliminado. Você não vai precisar mais ter ele lá. Tá? Agora eu vou dar outro exemplo, tá? Pra gente poder... Vamos pegar o ruído, que é legal também. Você tem um ruído no seu meio de trabalho, você fez a medição dele, está acima do nível de ação. Perfeito? Está acima do nível de ação, então ele vai permanecer na sua planilha. Você avaliou a dosimetria, deu lá uma dose de nível de ação, você fez uma ação de controle, né? Viu que era uma questão de manutenção da máquina, estava com ruído extremo ali, você reduziu o ruído abaixo do nível de ação. Observe que você conseguiu a redução do nível abaixo do nível de ação, mas você não eliminou ele, o ruído ainda está presente. Então, nesse caso, você não tira da planilha, tá? Você mantém o ruído lá, ele está com a propriedade controlada, você reduziu ele, mas ele vai ficar de risco baixo, controlado, você vai continuamente fazer a manutenção preventiva. Já no seu exemplo, se você eliminou, zerou, cara, você não tem mais um perigo, então você pode tirar da planilha, numa versão 02, 03 da sua planilha, ele vai sumir, tá bom? Você vai ter o histórico dele ali, que a sua ação você tomou, você fez uma ação de controle, está no histórico dele, beleza. Mas na versão atual, ele não vai aparecer mais. Tá bom?